Muito bom dia, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma proposta, um plano, uma forma de tentar colocar o nosso grande sistema SIGECORP para funcionar e conseguir que aquele enorme número de armas registradas que a nossa querida mídia tradicional está dando botes por achar que é muito grande, seja tentuplicado e que a gente atinja aí uma meta de conseguir aí pelo menos 5 milhões de CACs registrados, cada um com pelo menos 3 armas no acervo até o fim de 2026, certo? Então, puxamos a vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês sabem, eu já tenho há algum tempo uma certa rusga com os nossos amigos que operam o SIGECORP, né? E já foram tomadas algumas medidas para tentar solucionar esse problema. Pois bem, quando o problema era o sistema, né? O sistema não funcionava, né? Foi aqui tomada uma medida de apresentar uma denúncia ao Tribunal de Contas em relação à forma como ocorreu a contratação da elaboração desse sistema, né? Foi feito um levantamento de provas, foi feito um documento muito bem elaborado, muito bem fundamentado juridicamente e apresentado ao Tribunal de Contas para tentar solucionar essa questão do sistema de SIGECORP, principalmente aplicando penalidades à empresa contratada para que as correções fossem feitas e o sistema deixasse de apresentar defeitos, né? Essa nossa denúncia ao TCU, ela foi indeferida, principalmente pelo fato de que, pouco tempo antes de apresentar essa denúncia, eu abri um chamado no Fala BR, requerendo ao Comando do Exército as punições aplicadas à empresa, e o Comando do Exército respondeu que nenhuma punição havia sido aplicada, pelo fato de que não havia nenhum descumprimento contratual, o sistema funcionava perfeitamente. E daí o TCU, considerando essa manifestação do Exército, disse, bom, se o sistema funciona perfeitamente, não há provas de que ele não funciona, o Exército já se manifestou, arquivada a reclamação, né? Por acaso, o sistema sofreu logo após a denúncia no TCU uma série de correções e apesar de continuar com defeitos, pelo menos agora ele é um sistema que se opera, funciona, você consegue pelo menos, mesmo que mal e porcamente, apresentar as suas demandas, certo? E isso nos trouxe a uma segunda fase, onde passamos a ter os processos sendo indeferidos, os processos ficando em atraso, os processos funcionando vagarosamente, por uma conexão entre lentidões no sistema, certo? E lentidões nas análises. Ficando aí o cidadão, o nosso querido trouxa pagador de DARF, sempre a ver navios e sem saber como proceder para ter o seu procedimento atendido. Certo? Com base nisso, eu desenvolvi um sistema, né, chamado SIGECORP com erro, onde as pessoas puderam registrar as suas reclamações e o objetivo final desse sistema era que a gente pudesse fazer uma análise dos pedidos e verificar o que estava acontecendo de errado e tomar medidas em relação a isso, certo? Por conta de falta de capacidade econômica, pessoal minha, por conta de falta de pessoal disponível para trabalho, afinal de contas, após a pandemia, eu passei a trabalhar sozinho, certo? Tenho aqui todas as tarefas do meu escritório para tocar e mais agora ainda o trabalho de pré-campanha para ser feito, né, que não me permitiu ir além nesse sistema e colocar um back-end, colocar pessoas para analisar essas reclamações e tomar medidas. O meu plano é que esse sistema permaneça e seja expandido, certo? E aí vem a grande questão, a grande pergunta é, bom, temos as informações do sistema, eu percebi que a grande maioria das reclamações se refere a descumprimento de prazos, ou seja, você protocola o pedido e nos termos do decreto 9847, artigo 57, o prazo é de 60 dias da data que você apresenta a documentação. Ah, mas e a AGU? Folclore tirado da bunda. O que vale é o que está escrito no decreto. E o que está escrito no decreto é o seguinte: os requerimentos formulados ao Comando do Exército Sigma, Polícia Federal e Sinarmes serão apreciados e julgados no prazo de 60 dias. Apreciação e julgamentos ficarão condicionados à apresentação do requerimento devidamente instruído à autoridade competente. Será contado da data da entrega do requerimento devidamente instruído ou da entrega da documentação completa de instrução do requerimento na hipótese da data da entrega do requerimento e dos documentos que instruem não coincidirem. Pois bem,
Não há nada aqui falando sobre compensação da GRU, tá? E mesmo que considerássemos a compensação da GRU, a data seria a data do pagamento da GRU e não os 7, 15, 20 dias que está levando para o sistema compensar a GRU, certo? Então vamos lá. Temos, efetivamente, hoje, um problema que circunda em torno do não cumprimento do prazo de 60 dias, certo? E qual é a solução para essa questão, certo? E daí, para apresentar a solução, eu fiz um desenho, como é de costume aqui, certo? Então, para que não reste dúvida sobre o plano a ser executado, faremos o desenho, analisaremos o desenho. Pois bem, aqui está o desenho, certo? Aqui nós temos as representações, cada parte sendo representada de uma forma visual, certo? Aqui nós temos você, trouxa, pagador de DARF, certo? Que está lá achando que o prazo de 60 dias vai ser cumprido, certo? Então tá aqui a sua cara, tá aqui a DARF, tá? Isso aqui é o meio fio pintado de branco. Isso aqui é a grama bem cortadinha, certo? Isso aqui são os analistas que recebem os pedidos no Sigecorp, certo? Esses analistas, eles são controlados aqui pelo nosso comandante, certo? Representado aqui pelo elemento, a fruta de material verde, certo? Né? E aqui ao lado nós temos o sistema do Sigecorp, né? Programado na grande temática do Stream Go Horse, certo? E aqui nós temos um empresário que recebe uma bolada para fazer esse sistema que, segundo o Exército, não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum e, portanto, ele nunca foi punido, certo? E aqui vem a lógica a ser apresentada para os senhores. Qual é a lógica? Pois bem, quando a gente passa de 60 dias, de quem é a culpa, certo? Porque aqui eu vou colocar uma questão para vocês, certo? Eu trabalho com licitações. Eu tenho vários clientes que têm contratos com o Exército, inclusive contratos que fornecem a tinta branca para pintar o meio fio de branco, que tem que estar sempre pintadinho. Nunca fui lá e o meio fio não estava pintadinho, certo? Então pintar o meio fio é prioridade, certo? Se ele atrasar um dia que seja a entrega da tinta branca que pinta o meio fio do Exército, se ele atrasar um dia, é aberto o processo administrativo e é aplicado multa. E não importa o que se escreva na defesa, o caminhão quebrou, puxa, mas no nosso sistema deu defeito, o sistema da Receita Federal deu defeito, eu não consegui emitir a nota, porque deu problema no sistema de acompanhamento lá do caminhão do frete e tal. Não importa. Atrasou um dia, é multa. Atrasou 10 dias, é multa. Atrasou 30 dias, é cancelamento do contrato com aplicação de penalidade de impedimento de licitar. Você vai à falência. E daí você apresenta a defesa, apresenta suas explicações e qual que é a resposta do Exército e de todos os servidores da administração pública que tratam com isso. A resposta é, veja bem, a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, não posso eu, servidor público, atender às suas questões de razoabilidade e, portanto, eu não tenho opção a não ser puni-lo. Puni-lo. E daí que vem a grande lógica daqui. Pois bem, se a pessoa física que contrata com o Exército o fornecimento da tinta que garante o meio-fio pintadinho toda vez que você vai lá, né? Porque é prioridade pintar o meio-fio, certo? Se ele, quando atrasa um dia sequer, a entrega da lata de tinta, quem é punido? Quem é punido quando o seu pedido de CR ultrapassa 60 dias? Não é exatamente a mesma situação? Não está previsto em decreto. Em decreto, o prazo máximo. Está estabelecido em decreto o prazo máximo. Ou seja, quando esse prazo não é respeitado, há uma ilegalidade cometida. Ilegalidade, alguém tem que ser punido. Aí eu pergunto aos senhores, quem que vai ser punido? É o trouxa aqui, pagador de DARF, que tem que ser punido? É o trouxa, pagador de DARF, que tem que ser punido? Não, não é. O único que não pode ser punido dentro desse gráfico inteiro é o trouxa, pagador de DARF, certo? Por quê? Porque ele fez o pedido e é direito dele ser atendido em 60 dias. E daí, a solução para o problema que estamos enfrentando é única e exclusivamente definir quem que tem que ser punido e cobrar a punição, certo? Então vamos lá, passou 60 dias, de quem que é a culpa? É do analista? É do analista? Não é culpa do analista porque metade aqui dos analistas não podem porque os analistas estavam aqui cortando grama e pintando meio fio, certo? Então atrasou, a culpa não é do analista porque o analista estava cortando grama e meio fio. Maravilha, a culpa não é do analista. Então de quem que é a culpa? Se a culpa não é do analista, obviamente a culpa é do comandante. Por quê? Porque foi o comandante que definiu quantos analistas iam ficar
analisando o sistema do Sigecorp e quantos analistas iam ficar cortando grama e pintando meio fio, certo? Por que chama comandante? Porque cabe a ele comandar, gerenciar os recursos escassos existentes para que o trouxa pagador de DARF receba em dia a sua prestação, pelo qual ele pagou taxa. Note-se, pagou taxa, certo? Então, é obrigatório que o serviço seja prestado. Passou 60 dias, não prestou, alguém tem que ser punido. Obrigatoriamente alguém tem que ser punido. Enquanto ficar o trouxa pagador de DARF sendo punido, a coisa não vai andar, certo? Então vamos lá. Ah, não é culpa do analista. É culpa do comandante. Ah, não é culpa do comandante. Por que não é culpa do comandante? Ah, porque o sistema fica fora do ar a tarde toda. Então a culpa é do nosso capitalista que recebe muito dinheiro para fazer um sistema merda. Ótimo, comandante. Então como é que você faz para retirar de você a sua culpa e passar a culpa para o capitalista malvadão que faz o sistema? A única forma de fazer isso, então, a única forma de que o nosso gestor, o nosso comandante, se livre desse elemento aqui chamado culpa, certo? É para que ele transfira essa culpa para alguém. E como é que ele vai transferir essa culpa? Ele vai precisar encaminhar um ofício ao nosso querido gestor do sistema, indicando que é dele a culpa pelo atraso, dado que o analista não consegue analisar os pedidos a tempo porque o sistema não funciona e, portanto, a culpa é daqui, certo? Ah, não, mas esse aqui disse, não, mas espera aí, eu fiz o contrato, meu contrato tá todo certo, eu cumpri com toda a minha regra, certo? O contrato está certo, se o sistema não funciona, é problema de dimensionamento. E o problema de dimensionamento vem da onde? Ah, o problema de dimensionamento vem do superior do gestor, tá aqui, ó. Então, cabe ao malvadão capitalista repassar a culpa pro Ministério da Defesa, certo? Então, vocês estão entendendo a lógica? O único que não pode ter culpa é o trouxa pagador de DARF, meus amigos. O único que não pode sofrer consequências disso aqui é o trouxa pagador de DARF. Ou a culpa é dos analistas que estão coçando o saco e não estão fazendo o serviço direito, ou a culpa é do gestor que não está atribuindo analistas suficientes para que o serviço seja feito a tempo, ou a culpa é do sistema que está impedindo os analistas suficientes de analisar o pedido, e se o problema é do sistema, a culpa tem que vir do gestor para o capitalista malvadão, que deve ser punido. Se o capitalista malvadão diz que está cumprindo completamente o contrato, então a culpa é do ministro da Defesa ou seu inferior hierárquico responsável por definir o edital da licitação. E se a culpa não for de ninguém? E se a culpa não... Ah, o ministro de Defesa fez o melhor que pôde e a culpa não é dele. Ah, o comandante já pediu mais, falta pessoal. Então, se falta pessoal, de quem que é a culpa? A culpa é do gestor, que tem que acionar aqui o ministro da Defesa, pedindo especificamente mais pessoal, mais recursos, mais atendimento. Vocês percebem que a culpa, ela circunda para o Ministério da Defesa? Beleza, a culpa circunda para o Ministério da Defesa. E se a culpa não for do Ministro da Defesa? Bom, se a culpa não é do Ministro da Defesa, a culpa é do nosso querido Biruliro, presidente Bolsonaro, certo? E qual que é a solução para essa confusão? Esse jogo de empurra de culpa, retirando a culpa que hoje está em você, trouxa, pagador de DARF. Olha lá, sua carinha de trouxa lá. Trouxa, pagou a DARF, passou 60 dias. Não saiu e não sei o quê. Pus quê. Espera aí, trouxa. Entra com o pedido de volta, seja o que for. Como que a gente resolve isso? Eu tenho um plano, certo? É um plano que acredito que hoje não foi posto em prática. Porque todo mundo tem medo de perseguição posterior, tá? No meu caso, isso já foi pro vinagre, porque eu sei que, porque eu chamo de funça, porque eu brigo, porque eu não me rendo às exigências de, porque você não pode faltar você não pode faltar com respeito comigo, você tem que aceitar quieto a gente ficar sem cumprir as nossas obrigações aí, porque reclamar do serviço mal feito é falta de respeito. Eu não cedo a esse tipo de argumentação. Então, eu já estou sofrendo as represálias, certo? Eu Eu sei que o meu nome já tá anotadinho lá na lista negra, certo? Então, como eu já tô com o ônus, como o ônus já veio, certo? Então vamos pro bônus. E qual que é o bônus? O bônus é cobrar que alguém seja responsabilizado. O problema é que hoje eu, como um simples pagador de DARF, se eu for cobrar lá, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu pedido de informações sobre o PL da efetiva necessidade estadual, que não foi respondido até hoje e fica por isso mesmo, né? Você pede lá, como é que tá o andamento, eu quero ver o parecer...
Foda-se, né? É como o meu alvará, que há 10, 20 dias atrás eu fui lá nos Funça cobrar o cumprimento do alvará, e o que acontece? O segundo alvará que foi expedido com prazo de 20 dias também não foi cumprido, já passou 30 dias e não cumpriram o alvará. Aí o trouxa vai ter que ir lá na caixa e pedir, por favor, se não for atrapalhar o desempenho nas redes sociais, você pode, pelo amor de Deus, cumprir a ordem judicial? Pode. Se não for atrapalhar o TikTok que você tá gravando, certo? Vai ter que interromper os trabalhos que tem que fazer, um monte de coisa que tem que fazer para ir pessoalmente lá na caixa, pedir por favor para cumprir um negócio que já tá 5 dias atrasado. Então, meus amigos, a única solução que eu vejo é alguém que tenha ódio, que tenha raiva, que tenha ranço de Funça, que não trabalha, que fica botando a culpa em você, trouxa, pagador de DERF, e faça finalmente eles cumprirem os prazos, não porque tá na lei, não porque se não cumprir dá problema, porque se não cumprir tem um filho da mãe que tem raiva de Funça e que vai fazer gosto de ir lá te encher o saco. Tá? Vamos utilizar a técnica do nunca subestime a preguiça. Atrasou, vai ter encheção de saco. Vai receber Fala BR, vai receber representação. Alguém terá que ser punido, eu não quero saber quem. E se ninguém for punido, a gente vai marcar uma reunião com esse cara aqui pra dizer pra ele que, como ninguém tem culpa, a culpa é dele. Tá? Faço questão, anotar o nome do carinha, e aí, como é que é? Vai sair, não vai sair? De quem que é a culpa? A culpa é do cabo tal? A culpa é do soldado tal? A culpa é do cara do sistema? A culpa é do ministro? Não, a culpa não é de ninguém, então a culpa é do presidente, né? Vamos pegar um avião, vamos lá pra Brasília, marcar uma reunião com o presidente e falar, fulano, presidente, me desculpe tomar seu tempo, mas tá aqui, ó, fulano e tal aqui, ó, ele disse que a culpa não é de ninguém, então a culpa é sua. O sistema não sai, a coisa não anda, porque a culpa é sua, certo? A culpa é sua. Ai, César, mas você vai perseguir os pobres Funça. Não pode perseguir o Funça. Eles fizeram concurso, certo? Vou perseguir. Dentro do que diz a lei, que tem que ser cumprido o prazo. O prazo tá na lei, meu amigo. Você não quer te enchendo o saco, você não quer te perseguindo? Cumpra a porra do prazo. Esquece a merda do meio-fio. Não tem prazo pra pintar meio-fio. Esquece a merda da grama. Não tem prazo pra cortar a grama. Pinte o meio-fio e corte a grama quando tiver todos os prazos do Singecorp devidamente cumpridos, certo? Senão vai ter nego te enchendo o saco, sim senhor, certo? Vai gastar mais tempo respondendo PAD do que fazendo o serviço que deve, mas daí pelo menos não sobra tempo para ficar gravando TikTok, tá? Então, o que eu tinha para falar nesse vídeo é esse é o plano, tá? E colocaremos em funcionamento se tudo der certo, tá? Se não der, ao cobrem de alguém que tem poder político para fazer, colocar essa porra desse plano em ação, porque senão, meus amigos, esqueçam, não vai andar, tá? Então é isso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.